Games são símbolo de divertimento, mas esse momento de alegria e descontração também pode ser de aprendizagem. Quer saber como? Então fique ligado, está no ar o Educação. Minhas convidadas de hoje são a escritora, contadora de histórias e especialista em leitura digital Benita Prieto, a pedagoga Desirê Thompson e a diretora do Planeta em Cena, Denise Veiga, que trabalha com projetos na área de educação, tecnologia e sustentabilidade. Muito bem-vindas ao programa. Vou começar falando dessa geração, dessa chamada geração Z, né? A geração que nasceu aí dos anos 90 para cá. Como é que está a cabeça dessa galera? Eles não conseguem mais conceber um mundo sem ser digital, sem essa questão das tecnologias estarem inseridas. Sim. Essa geração ela já cresceu, já nasceu dentro de novas tecnologias. Então, para eles é tudo muito normal. Hoje, assim, até pesquisas feitas com bebês, a gente pode ver que os bebês conseguem interagir com tablets, com smartphones, que é algo incrível, que antes, né, minha mãe sempre falava, antes os nenenzinhos, eles nasciam de olhinho fechado, mal se mexiam. Hoje já nascem abertos para a vida, super engajados com tudo que está acontecendo à volta. Então, assim, essa geração, para mim, ela nada mais é do que pessoas que vão conseguir lidar com toda essa tecnologia que o ser humano esse tempo todo Mas isso proporcionou uma mudança de comportamento, eu acho que também, sim, não é? Sim. Cultural, de aprendizagem, exatamente. Um jeito de agir, de ver as coisas, de criticar, de raciocinar em cima delas, bem diferente. Um senso crítico, né? Senso crítico. Porque muita gente fala assim, ai caramba, tem os prós sempre e os contras em tudo na vida. Mas a corrente que é contra diz, não, a gente acha que é mais crítico porque tem mais acesso à informação, mas não é mais crítico coisa nenhuma. O que vocês acham disso? Eu acho que criança é a mesma criança de sempre. Você já acha que é a mesma coisa? A mesma coisa. É só a gente pensar em pesquisas até de neurocientistas que falam sobre o cérebro, que a gente fica falando, porque a gente usa 20%, tudo isso é uma balela que já caiu por terra. Hoje em dia, só a gente vê as pesquisas dessas neurocientistas. O que eu acho é o seguinte, é que o estímulo que esses equipamentos digitais promovem, e desde que ali dentro também tenha o tipo de aplicativo correto, porque senão não vai acontecer absolutamente nada. Ele facilita. Eu acho que é só isso. Eu acho que a questão crítica vem mais da gente quando está lidando com isso. E a criança apenas está usando uma tecnologia que é a tecnologia do momento, como nós usamos a televisão, por exemplo. Na época que a gente era nova, era a televisão que nos alimentava de conteúdo. Hoje em dia são esses equipamentos digitais. E eles são muito fáceis, porque, obviamente, eles são feitos por grandes especialistas que eles querem, assim, que é um mercado, né, gente? Isso é um mercado, e é um mercado capitalista. Já até conversamos sobre isso. Então, esse mercado, que é o quê? Abarcar o maior número de pessoas ali dentro daqueles equipamentos. Então, tem que ser fácil o manuseio. Quer dizer, até aquela ideia que muita gente tinha, ainda tem. Jogo qualquer um não presta. Game, né? A gente está falando de game, né? Game não é legal. Então, a gente está aqui, vocês, principalmente, que são as especialistas, para dizer que game pode ser muito positivo. Ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado hoje em dia na educação, dentro da sala de aula. Eu posso contar um caso, por exemplo, que eu tenho um filho de 15 anos, e ele joga, como todo adolescente, fissurado em videogame. E ele tirou uma nota boa na escola exatamente porque ele jogava Assassin's Creed, que é um jogo do momento entre os adolescentes e jovens. E esse jogo ele fala sobre Revolução Americana, sobre Revolução Francesa, sobre Revolução Industrial. Qual é o nome do jogo? Assassin's Creed. Então, ele chegou em casa e falou, mãe, tirei nota boa porque exatamente ele estava jogando o Assassin's Creed que falava sobre a Revolução Americana. Né? Então, quer dizer, essa interação que eu acho que os professores, os educadores, eles devem observar,
que dá para fazer uma interação. Tem jogos que trabalham com a mitologia grega. Sim. Olha, então gente, ele pode associar associar a esses história. nomes desses jogos, por favor. Benita, quero que você fale do projeto maravilhoso que você desenvolve de leitura digital. Que, poxa, a leitura está na nossa vida para tudo. Já fiz tantos programas aqui. Quantos eu fizer vão ser uma quantidade irrisória em relação ao que se necessita divulgar da importância da leitura. E você faz esse trabalho com leitura digital. Queria que você falasse um pouquinho disso, dos jogos, dos games que as mães, os pais que estão em casa, professores que estão assistindo, podem lançar mão. Eu queria aqui antes, inclusive, falar de uma experiência que eu conheci agora, que eu queria ressaltar isso. Não sei se vocês conhecem a ONG Meninos da Luz, que é no Morro do Cantagalo. É uma ONG muito antiga. Vocês acreditam que eles já retiraram todos os livros de lá e eles só trabalham com tablets? Que legal. Eu fiquei impressionada, acabo de dar uma oficina para eles. E eu acho que eu tenho que... porque, inclusive, isso não é alguma coisa governamental, é uma ONG, e um monte de professores de várias universidades dando aula lá, dando o seu melhor para que esses meninos estejam totalmente integrados. E eu me lembrei disso exatamente porque a gente conversou muito sobre essa questão dos jogos com esses meninos que estavam na faixa de 10, 11 anos. Foi a oficina que eu dei para esse grupo específico. E eu estava falando para eles que, inclusive, não só na área de leitura, mas você hoje em dia, com esses jogos, você aprende, inclusive, a empreender. Com certeza. Que é o grande lance também hoje em dia, porque você tem que pensar na maneira como você vai estar no mundo daqui a 10 anos, que vai ser um mundo muito diferente desse mundo que a gente tem hoje em dia. E voltando à questão dos jogos, uma coisa que está muito hoje em dia em voga, que vai crescer enormemente, é a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada ela já está em alguns desses jogos. E o que ela faz para a gente? E isso é engraçado, né? Que a gente não tem mais como... Não sei se vocês acham isso. A gente não tem mais como dividir. Isso é leitura, isso é literatura, isso é jogo. Isso é delicioso, que isso está tudo junto. E aí, o que acontece? Isso facilita a aprendizagem. A aprendizagem acontece sem que o cara saiba que está aprendendo. É o caso do seu filho. Então, a gente tem hoje em dia, assim, fica uma dica, em vez de ficar dando especificamente, porque aí eu acho que cada um vai ter que buscar a partir da sua faixa etária, que tudo isso é muito amplo. Mas eu acho o seguinte, se você quer buscar, por exemplo, livros interativos, você bota lá livros interativos digitais, app. Você vai chegar a aplicativos disso daí e você vai descobrir que sempre tem para Android, sempre tem para iOS, tem para tudo, né? Hoje em dia, porque é mercado, como a gente já falou. Mas eu acho, por exemplo, que uma coisa que me agrada muito são os quiz, que lembra muito também como a gente estudava, né? A gente gostava muito dessa coisa do desafio, né? Sim, programas de televisão, inclusive, apostaram não é? nisso, né? E tem uns quiz incríveis, tem um que eu adoro que chama Literaforca. Então, é uma forca literária, onde você vai ali e tem dicas. E aí você vai descobrindo o autor, por exemplo, daquele pedaço daquele texto, ou então você vai descobrindo aquele texto de que época que é. Tem um outro, inclusive, que eu descobri outro dia, que é incrível, que ele fala de literatura e ele divide. Então, literatura brasileira, literatura latino-americana, literatura portuguesa. Olha, e é difícil, gente. Eu errei um monte de coisa quando eu joguei lá. Legal. Então, é muito legal, porque depois você volta e aí você vai o quê? Vai guardando aqueles conceitos dentro de você. Então, como você falou, Dani, é um universo que está apenas começando pra gente. Nós estamos no olho do furacão, né? Exatamente na mudança. Então, tanta coisa que tem lá, e eu acho que as pessoas têm que se dedicar, principalmente os pais e professores, sim. né? Porque eu sempre brinco aqui, educação, se você não se envolver, não rola. Porque se não se envolver, não adianta. Por exemplo, posso dar um exemplo, aproveitando o gancho que você falou dos jogos de quiz? Eu dei aula numa empresa no Senai e dava aula para jovens aprendizes, né? Então, adolescentes e jovens. Então, o que acontece? Quando terminava o curso, o processo era o seguinte, você tinha que montar, os alunos tinham que montar um projeto para apresentar para praticamente toda a escola.
Então, num desses projetos, uma das minhas turmas, eles elaboraram exatamente um quiz e que foi feito no teatro, que eles utilizaram de recursos digitais para poder criar, para poder montar, criaram as perguntas. Então, isso é interessante. Essa questão não é só você utilizar os jogos digitais dentro da sala de aula, é instigar mesmo os alunos a participarem, a não serem receptivos de conteúdo, mas realmente colocar em prática o que eles estão aprendendo. E nada mais prazeroso e motivador do que envolvê-los em projetos, você digitais. Você está juntando as duas coisas que eu falei, exatamente. O empreendedorismo, que o cara aprende a fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo o conhecimento a partir do jogo. E aí você falou do Senai, eu não sei se você sabe, mas o Senai da Bahia é super pioneiro nessa área de livros com realidade aumentada. Estou apaixonada pelo trabalho deles e naquelas áreas que são mais duras, por exemplo, mecânica, né? Que você pensa assim, gente, isso não pode ser lúdico nunca. Para mim, então, que sou formada em engenharia eletrônica, eu entendo muito bem como é que isso pode virar lúdico. E com a realidade aumentada, eles vão estudando, vão lendo e eles vão manuseando aqueles... A robótica também entra no Senai e utiliza muito. É impressionante como essas coisas elas estão entrando umas nas outras e não tem mais como dividir mesmo. Que maravilha. E vocês estão falando, quando a gente fala de jogos, de games, a gente está falando da maioria de graça, gente. Como é que é isso? Para o pai que está em casa e fala assim, caramba, eu vou pagar uma nota. Como é que está isso no mercado hoje? Os jogos atuais que os adolescentes usam não são jogos baratos realmente. Mas o que acontece é que hoje tem os jogos online. Então fica muito mais fácil, porque aí os online são mais baratos, a maioria de graça. Então, mas tem também muita coisa de graça, né? Tem muita coisa de graça. Essa, por exemplo, da forca, para lembrar um agora, é grátis, você baixa essa lá, forca né? Eu achei genial. É um barato, né? Esse outro. E tem uma coisa que é muito legal, que eu acho, não sei se vocês concordam comigo, que tudo isso sempre tem uma parte deles, quando não é totalmente grátis, uma parte é grátis, para você experimentar. Degustação, né? Chamam. E aí isso é muito legal, porque você experimenta e você vê se aquilo realmente tem a ver com o que você quer. E aí você vai comprar. E assim, acho que tem também de todos os preços, né? Tem de todos os preços, de variedade. Denise, a gente estava até conversando ali fora sobre a questão dos sites, né? Que tem os jogos. Que hoje tem um site que eu gosto muito, que é do Nova Escola. Ele é um site que tem vários jogos online, mas é como a gente estava falando. Para uma criança que está entre 3 anos a 6 anos, ele é interessante. Agora, já chegando na adolescência, ele já não fica tanto. E ele é dividido ali, ele tem questões de matemática, questões de ciências, qual literatura. O nome do site? É o Nova Escola. Vou pedir para vocês segurarem um pouquinho. No próximo bloco eu quero começar assim. Como os pais podem escolher os melhores jogos, os melhores games para os seus filhos? Não desgruda, a gente já volta.